Seja bem-vindo ao canal EATRI, esse é o último vídeo da série A Base da Fé Cristã e nós vamos compreender hoje a graça de Deus a partir de uma leitura do Antigo Testamento, apenas no Antigo Testamento. E vocês vão compreender vários textos do Novo Testamento que falam da graça de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que nós focamos tanto no Antigo Testamento, né, nessa série? Bom, é uma ilusão, a gente não focou tanto. Nós lemos o Antigo Testamento, e essa é a diferença. Nós lemos toda a Bíblia para compreender aquilo que a gente precisa compreender a respeito de Deus, e não só o Novo Testamento. E esse é o diferencial desse estudo. Ele compreende toda a Bíblia como a palavra de Deus, tá? E quando a gente deixa de fazer isso, a gente perde aquilo que o Antigo Testamento tem para nós. Você não deve deixar de fazer isso. Então, eu quero lembrar você que chegou agora que esse vídeo começa com já tem 3 vídeos antes dele, né? Então você precisa ver os outros 3 para que a gente compreenda de forma mais rápida o terceiro. Todos os 2 vídeos eles vão fundamentar aquilo que nós vamos entender agora. Esse é o cumprimento da graça de Deus aplicando no seu povo, sabe? E você agora precisa saber quem é Jesus. Você precisa entender como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. Isso tudo está no primeiro, no segundo e no terceiro vídeo. Tá? Então, se você quiser assistir assim mesmo, assista. Mas eu aconselho você a ver desde o início. Faça parte do nosso canal, da Escola Aberta de Teologia Reformada. É um prazer falar de Deus com vocês. Eu amo fazer isso aqui. Eu tenho muita vontade de continuar fazendo. E se Deus quiser, eu vou continuar fazendo isso aqui com vocês. Sempre nesse formato, tá bom? Você vê mais informações sobre o nosso canal aqui na descrição do vídeo, incluindo o link para baixar a apostila. Você pode baixar a apostila, você pode levar a apostila para a sua igreja, para o seu grupo, pequeno grupo, ou onde você quiser levar. A apostila é tudo que eu falei, só que com mais conteúdo, né? Mais explanado, porque nós precisamos fazer isso com um vídeo pequeno, né? É meio que uma compreensão da apostila, o que a gente vai fazer aqui, tá? Então hoje a gente vai concluir lendo 14 versículos sobre a graça de Deus. A gente vai entender um pouco do contexto histórico do povo de Deus, de todo o povo de Deus, e assim compreender como Deus aplica a sua graça em nós. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser um vídeo completo, tá bom? Então, sem muita demora, já tô cansado que eu gravei tudo no mesmo dia, tá, gente? Sem muita demora, bora pro nosso estudo. Bom, vamos lá então. Abra sua Bíblia em Ezequiel 36. Nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 29. 29, dá pra gente entender. O 30 também, mas o 29 já tá bom. Nós vamos entender a restauração de Israel e a gente vai ver em Jesus o cumprimento dessa restauração. E cada ponto desse estudo tem um ponto-chave nas doutrinas da graça. Cada ponto explica alguma coisa do Novo Testamento que você aprendeu na igreja ou em vídeos do YouTube, enfim. Você vai entender como que essa doutrina é 100% bíblica, lendo ela direto da Bíblia. Então nós não vamos ler comentários, não vamos ler exegese pronta de ninguém. Nós estamos interessados apenas na Bíblia nesse estudo, tá bom? Primeiro fundamento. Vocês lembram qual é a primeira base da nossa fé? É a palavra de Deus. Esse é o primeiro fundamento, né? E o que o texto diz? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Ou seja, a fonte de informação do profeta também é a palavra de Deus. É claro que antigamente Deus falava com os profetas, mas hoje Deus nos fala através da sua palavra, que é o texto bíblico, né? Então, a primeira base que o profeta usa para determinar aquilo que ele vai falar é se aquilo é ou não a palavra de Deus. Então, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E daqui para baixo ele vai trazer outro ponto importante sobre o povo de Deus. Vamos ler, ó. Filho do homem, quando a terra de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram,
Segundo ponto, o povo de Deus estava morto em seus pecados e delitos. Todo o mundo está morto em pecado, mas o povo de Deus aqui é o alvo da graça de Deus. Então ele está falando que o povo de Deus, quando entrou na terra prometida, e vocês podem aprender isso lendo Juízes, tá? Quando o povo entrou na terra prometida, ele já começou a pecar contra Deus. E ele não apenas desobedeceu, ele se envolveu com a idolatria dos povos pagãos que estavam lá, fazendo isso virar uma vergonha diante de Deus. E Deus castigou esse povo. Ele falou, derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos ídolos com o que a contaminaram. O povo era pecador e idólatra. Isso tudo é pecado, a gente pode resumir com pecado. Isso a gente chama de depravação total. O fato de que todo o povo pecou. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. E é isso que a gente aprende nesses dois versos aqui. O povo de Deus necessita da graça de Deus para ser salvo. E ele até ser alcançado pela graça. Vive sobre o juízo de Deus. E é isso que está no versículo 18. Então quando o povo entra lá no deserto, e a gente precisa voltar um pouco aqui no texto. Deixa eu ver aqui. Quando o povo recebe a instrução de Deus, né, de obedecer e tudo mais, e há promessas quanto a isso. Então a gente tem que ir para Levítico 26 e entender um detalhezinho bem interessante que eu vou fazer com que fique como exercício para vocês, né? Você que já leu a apostila já entendeu, mas aqui a gente vai dar uma passada mais rápida, tá bom? Levítico 26, a gente tem a seguinte divisão: os mandamentos, as promessas para os obedientes, e aqui as promessas, advertências para os desobedientes. Você vai ler isso aqui tudo para entender o que aconteceria com o povo se ele tivesse obedecido a Deus. Eu vou fazer aqui uma ligação rápida com Gênesis. Você lembra o que Deus disse para Adão, para ele fazer? As promessas de Deus para Adão. E ele disse algo que iria acontecer se ele desobedecesse a Deus. E Adão faz o quê? Desobedece a Deus. E ele colhe aquilo que ele plantou, sabe? Ele buscou a desobediência e justamente o castigo de Deus. E Deus castiga a Adão e Eva e toda a humanidade por causa do erro. O povo de Deus estava fazendo a mesma coisa que Adão e Eva. Receberam os mandamentos, a ordem, e receberam aquilo que aconteceria se eles fossem obedientes. E também aquilo que aconteceria se fosse desobediente, né? E com isso eles escolheram a desobediência. O povo de Deus fez isso também. Olha no versículo 33 de Levítico 26, o que diz, ó: e espalhar-vos-eis entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Isso acontece literalmente com o povo de Deus até a graça de Deus alcançá-los. E acontece com a gente também até a graça de Deus nos alcançar. Nós vivemos debaixo da ira de Deus. É isso que João fala em João 3. Sabe? É isso que Paulo fala em Efésios 2 e tantos outros textos do Novo Testamento que vai tratar desse tema. E por isso o povo de Deus estava espalhado. Quando o profeta diz isso aqui, o povo de Deus estava passando do cativeiro assírio para o babilônico. Ele iria continuar no cativeiro, mas em certo momento isso ia ser interrompido. A profecia é sobre isso. A restauração vai tratar do final do cativeiro, que é Cristo. Tá? Então o povo vivia colhendo o que havia plantado. A desobediência, desobedeceram a Deus, portanto Deus cumpriu neles aquilo que havia de cumprir. E derramou o seu furor sobre eles por causa do sangue, do pecado, né? E no versículo 19 ele continua cumprindo: espalhei-os entre os gentios e foram dispersos pelas terras conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos eu os julguei. Ou seja, nós estamos espalhados pela terra, né? E o povo de Deus está espalhado pela terra justamente por causa do pecado que fez Deus nos espalhar. Foi a vontade dele isso, né? Mas agora ele vai ajuntar de novo. Agora ele quer fazer diferente. Ele vai restaurar o seu povo. A gente vai ver isso daqui para frente, tal. E olha o que o povo de Deus fez. No versículo 20 continua falando da depravação do povo. E chegando aos gentios para onde foram, profanaram o meu santo nome.
O povo de Deus fez isso, sendo idólatra, sendo hipócrita, sendo mentiroso. Todos nós fizemos isso. Se hoje somos filhos de Deus, podemos olhar para o passado e perceber como nós envergonhamos o nome de Deus. É isso que o povo de Deus fez até a graça de Deus os alcançar. Porquanto se dizia deles, estes são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Ou seja, eles zoaram o nome de Deus por causa do testemunho que o povo dava, né? Isso aqui continua acontecendo, infelizmente. E aí Deus vai falar sobre uma profecia, sobre uma promessa, sobre algo mais importante do que isso. No versículo 21 até o versículo 22, ele vai fazer o seguinte, ó. Mas eu os poupei. Deus não quis destruir o seu povo. Ele espalhou o seu povo, mas não quis destruir o seu povo. Ele poupou o seu povo por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios. Quando ele diz por amor do meu santo nome, ele está dizendo por causa da sua promessa. Porque a palavra de Deus não falha. Aquilo que ele disse vai acontecer. E se ele prometeu que teria um povo na terra, que seria o Deus desse povo, ele vai cumprir isso, né? Então, se o povo de Deus se desviou, ele não vai destruir esse povo, mas vai cumprir o que prometeu, porque ele é fiel e justo para fazer isso. Nós não. Então, lembra que no segundo estudo nós falamos de Abraão, da profecia feita, da promessa feita a Abraão, da aliança eterna. Deus, ele não desfaz essa aliança de Abraão. Ele vai corrigindo o povo até conseguir cumprir. É isso que ele está falando no versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios por onde foi, para onde foi. Dize, pois, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Por isso nós entendemos, e por isso que Paulo escreveu, que a salvação é pela graça, ela é dom de Deus. E ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Por que não vem de obras? Porque as nossas obras eram contrárias à vontade de Deus. Por isso ninguém poderia ser salvo. E Deus, quando nos salva, ele faz primeiramente por causa da sua palavra, daquilo que ele prometeu que faria. Ora, Deus nos conhece desde a fundação do mundo. Ele sabe da estrutura de todos nós. E ele prometeu para Abraão, e é uma promessa eterna, de que teria um povo, de que seria o Deus desse povo. Ele poderia muito bem descumprir, sabe? O povo de Deus desviou, ele poderia descumprir, né? Mas ele não quer descumprir aquilo que ele prometeu. E aí ele vai falar, olha, eu estou fazendo isso para vocês por causa da minha palavra. E não é pelo que vocês estão fazendo para garantir isso, não. Mas por causa da minha palavra. A salvação, ele é um presente de Deus, ele não vem de vocês. Essa é a salvação pela graça que nós falamos tanto, né? E aí no versículo 23, ele vai mostrar algo que ele faz em nós, no meio dos gentios. Sabe? Os gentios, nesse caso, continuam sendo gentios. Só que alguma coisa é demonstrada para os gentios, ó. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Como é que Deus é santificado aos olhos do mundo? Primeiro enviando Jesus para fazer isso, né? E depois enviando a sua palavra, enviando o evangelho, que vem através de nós. Isso faz com que Jesus, com que Deus seja visto entre as nações, através do seu evangelho, que é levado por nós dessa vez, né? E no versículo 24, até para baixo aqui, a gente vai ver a restauração definitiva do povo de Deus, né? Então, daqui para trás, nós estudamos a depravação total do povo. Nós lemos e compreendemos a partir do Antigo Testamento o que o povo fez para merecer o castigo. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Nós lemos e entendemos que Deus anteriormente fez uma aliança eterna com Abraão de ter um povo que é adorado por esse Deus. E ele vai dizer agora que ele vai fazer isso tudo para não descumprir a sua promessa, né? E agora a gente vai ver o que Deus faz com o seu povo para que ele seja aceito na sua presença. Tudo isso que a gente vai ler daqui para baixo é feito em Cristo. Cristo faz isso por nós, e quando a graça de Deus nos alcança, ou seja, quando Deus nos alcança, isso também é executado dentro de nós, tá bom? Vamos lá.
Versículo 24. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei de volta, vos trarei para a vossa terra. O povo que estava espalhado. Havia povos em Israel, mas também havia pessoas espalhadas. Quando Jesus vem, isso é uma realidade muito maior. O povo já estava espalhado por toda a terra, né? Tanto que você vai ver que na festa do Pentecostes, em Atos 1, há povo de Deus espalhado por todo lugar, e eles se ajuntam ali, né? Mas depois disso, os apóstolos são enviados até eles. E como é que nós somos tomados dentre os gentios? Nós somos tomados dentre os gentios através do reino de Deus. Então agora você tem dois reinos, ainda que parte desse reino esteja dentro de outro. Deixa eu pegar um papelzinho para a gente explicar aqui, ó. Nós temos dois reinos. Né? Dois povos aqui. Só que agora o povo de Deus está ajuntado dentre esse povo. Assim, ó. Os pontinhos aqui são as pessoas. Não sei se dá para você ver. Dois povos e um reino. Esse reino é o reino de Deus, que ajunta pessoas do povo de cá com o povo de cá, em um único reino. Então, esse aqui é o que Jesus chama de reino dos céus. Reino dos céus. Um reino de Israel, os gentios e o povo de Deus se ajuntando de todos os reinos. Um reino só. É isso que Jesus promete em João 10. E é isso que está dizendo aqui, né? E vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras. Ou seja, eu não preciso sair da minha terra para ser parte do reino de Deus. Deus faz isso em nós. Nós somos parte do reino de Deus agora. Então, depois disso, que o profeta vai falar a respeito da nossa necessidade. O povo de Deus não estava sujo em seus pecados? Deixa eu estralar minha mão aqui. O povo de Deus estava espalhado por causa dos seus pecados, contaminado com o pecado. Então, para o povo de Deus ser aceito diante de Deus, alguma coisa tinha que ser feita. Alguém tinha que purificar o povo de Deus. Um sacrifício teria que ser feito. Então ele vai falar aqui no versículo 25 o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós. Deus está dizendo que Ele mesmo vai limpar o seu povo. Ele não vai esperar o seu povo se arrepender, e vai fazer isso antes por ele, porque ele sabe que se esperar, o povo não vai se arrepender. Nós não conseguimos, por isso que Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados. Entende agora o que ele quer dizer? Então Jesus é essa água. Jesus veio ser aspergida, ser lançada, ou ser jogada em nós, para que nós pudéssemos ser purificados. E nós somos purificados em Cristo Jesus. Isso significa que você nunca mais vai pecar? Não. Isso significa que você agora é uma nova criatura por causa de Cristo Jesus. E por isso você agora se arrepende dos seus pecados, diferente do que acontecia antes. Essa é uma base da nossa fé cristã, o arrependimento dos nossos pecados, que só é possível aquele que crê em Jesus Cristo. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Uma purificação completa Deus faz em nós, através de Cristo Jesus. Tá bom? Depois disso, há algo que precisa ser mudado no homem, que é o seu coração. Um coração de pedra não pode absorver a palavra de Deus. Alguém que tem um coração duro não é sensível àquilo que Deus quer. Sabe, a obediência de Deus exige um coração de carne. Alguém que tenha sensibilidade a ouvir a sua voz e a entender a sua vontade. Quando eu digo ouvir a sua voz, eu não estou dizendo de alguém que vai ouvir literalmente, mas que vai entender a sua voz. Isso também é feito por nós. E dar-vos-ei, e perceba que os verbos aqui sempre falam, mostrando que alguém vai fazer isso, né? E dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, um coração e um espírito. O homem vai ser completamente transformado. O coração é o órgão mais importante do corpo, né, na visão dele, daquela época, e o espírito, a parte essencial do corpo. Um corpo sem espírito morre. E um espírito sem um corpo não é um ser humano. O homem é corpo e espírito. E dar-vos-eis um espírito novo. Ou seja, nós nos tornamos novas criaturas, como Paulo vai falar.
Paulo vai ensinar isso aqui também. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, aquele que era desobediente agora é sensível à vontade de Deus. No versículo 26 está falando da nova criatura, daquilo que Jesus faz por nós e em nós, através da pregação do Evangelho e do Espírito Santo. Tudo isso aqui é o processo de santificação. E quanto mais tempo nós nos dedicamos a Deus, mais novas criaturas nos tornamos, digamos assim. Nós já somos, mas isso vai sendo aperfeiçoado em nós, né? Depois, a segurança eterna do crente. Deus, até aqui, ele nos purificou, nos tirou do meio dos povos, através do reino de Deus. Essa é a graça de Deus sendo aplicada em nós, né? Ele nos purificou, ele nos mudou, e para que a gente não volte e peque como Adão pecou e como o povo de Deus pecou, porque o povo de Deus também passou por esse processo. Ele foi para o Egito, caiu em pecado, foi retirado do Egito e ele pecou de novo, sabe? Deus perdoou e ele pecou, perdoou e ele pecou várias vezes até chegar em Jesus. Para que isso não aconteça nunca mais, ou seja, a segurança do crente, o que a gente chama de preservação dos santos, Deus agora vai garantir que ele não vai deixar que a gente se perca de novo. Ele vai dizer da seguinte forma: e porei dentro de vós o meu Espírito. Glórias a Deus. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós aprendemos que isso começa em Atos 1. O derramamento do Espírito Santo é o selo da salvação daqueles que creem. Então, os 11 apóstolos creem em Jesus. Depois eles pregam o Evangelho para pessoas que recebem o Espírito Santo, que pregam para outras pessoas que recebem, para outras que recebem, a ponto de chegar Paulo e dizer para a igreja de Corinto que todos eles foram batizados em um só Espírito. E todos nós recebemos dentro de nós o seu Espírito Santo, aquilo que vai fazer com que nós não nos percamos novamente. Então, ainda que você peque, ainda que você se desvie, Deus te traz de volta. É garantido, porque você não está mais só. Você agora não está longe de Deus, você está aproximado de Deus e tem dentro de si o seu Espírito Santo. Nós chamamos isso de preservação dos santos. E aí o que isso gera em nós é o processo de santificação. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Se o problema do povo era não conseguir obedecer a Deus, Deus resolve isso em nós. E perceba que é sempre Deus resolvendo isso em nós. Por isso o processo de santificação vem de Deus para o homem. É Ele que nos capacita a obedecer. Então, se o cumprimento da promessa para os desobedientes é o castigo, o cumprimento da promessa para os obedientes é diferente, né? É a vida eterna. E para que você não se perca totalmente de novo, e para que Deus não perca você, digamos assim, Ele mesmo faz com que você obedeça a Ele. É isso que Paulo quer dizer, que Deus executa em nós tanto querer quanto executar. É isso que ele está ensinando, e ele está tirando isso do Antigo Testamento, lendo corretamente o Antigo Testamento. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Com isso nós podemos habitar numa terra perfeita, que é o reino de Deus, que é o agora e o ainda não. Né? E habitareis na terra em que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando ele fala isso, é impossível não lembrar de Abraão, porque essa profecia foi dita a Abraão. Nós vivemos a aliança eterna de Deus. Nós vivemos o cumprimento daquilo que ele prometeu a Abraão. É isso que nós temos hoje. Só que até Jesus voltar, até Jesus vir, o povo queria uma nação terrena. E o povo buscava uma nação terrena, e Deus de fato deu uma nação terrena para eles. Mas esse não era o cumprimento eterno da vontade de Deus. O cumprimento eterno da vontade de Deus é o reino dos céus. É estar com Ele para sempre no reino dos céus. E é isso que Ele faz com que a gente alcance. Ele muda o nosso coração, muda a nossa vida, nos tira de todos os povos através do reino de Deus. E quando Ele voltar, nós vamos estar em uma terra. E Ele vai ser o nosso Deus. E isso vai ser físico também. É o reino de Deus concretizado, digamos assim.
Isso vai acontecer, acontece agora com o reino de Deus e vai acontecer na sua vinda, aonde esse povo que está aqui, esse povo que está dentre as nações, ele vai ser retirado para uma nova criação. Uma nova criação, novos céus, nova terra. Isso acontece na vinda de Jesus. É isso que ele vai fazer em nós. E a garantia é dele, não é nossa, sabe? A garantia de que nós vamos entrar nisso aqui vem dele. Por isso nós não perdemos a salvação e nem as promessas. Podemos nos alegrar nas promessas, porque ele prometeu e ele faz cumprir em nós. Isso nós chamamos de preservação dos santos. E tudo isso que nós lemos sobre a nossa salvação, nós chamamos de soberania de Deus, porque é Deus quem vê o seu povo, é ele que determina o que vai acontecer com o seu povo, é ele que faz com que o seu povo seja salvo, é ele que executa em nós a salvação, é ele que nos transforma, é ele que nos liberta, é ele que nos direciona a sua vontade e é ele que garante a nossa salvação. Amém? Então, acredito que a finalização vai tratar da graça de Deus para o seu povo, né? Através do Antigo Testamento, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O texto do Novo Testamento também é maravilhoso. Agora, compreender da raiz é muito importante. E essa é a finalização da base da nossa fé. A graça de Deus vem de Deus para o homem. É Deus quem salva o homem. Essa é a base da nossa fé. A última base, né? Deus prometeu o Messias. Foi ele quem prometeu. Abraão não pediu a promessa. Foi Deus quem prometeu a Abraão. O povo se perdeu em pecados, depravação total, e Deus executa a sua graça em nós, nos salvando. Deus vem de cima para baixo para nos salvar. Então a salvação nós chamamos de salvação monergística. Nós somos monergistas, né, a respeito da salvação, porque nós lemos a Bíblia e compreendemos que a salvação pertence a Deus, como está escrito no livro de Jó, se não me engano. Beleza? Bom, acho que deu para dar uma entendida boa a respeito da graça de Deus no Antigo Testamento. Vocês vão encontrar mais material na apostila. Então, baixem a apostila, estudem a apostila, porque cada ponto desse está separado na apostila. Então, você vai ter um acesso a muito mais informações. Esse vídeo, de certa forma, ajuda a compreender a apostila. Nós temos mais uma série para passar aqui no canal. Eu não sei quando é que vai vir, mas ela vai vir, que vai tratar do cristianismo pagão, né? E é uma série importante, né? É uma série importante e eu devo trazer isso para cá também, beleza? Eu tenho aqui algumas conclusões a respeito da graça de Deus no Antigo Testamento que eu acho interessante a gente ler, né? A gente pensar sobre isso, né? O Antigo Testamento nos ensina sobre a graça de Deus, né? Uma graça ao povo eleito de Deus de várias formas. Essa que a gente leu é só um exemplo. Você pode ir também para Isaías 40, um texto esquecido, né? Isaías 40 vai tratar sobre isso. Nesses ensinos sagrados, nós vemos alguns elementos marcantes. Por exemplo, a queda do povo de Deus, aqui no início, né? A queda do povo de Deus, o castigo divino nesse povo, nós vemos aqui no versículo 18 e 19, o exercício da misericórdia de Deus olhando para o sofrimento do povo, através do arrependimento, ele faz a gente se arrepender, a visão segura de que um dia o seu povo vai estar no céu, como a gente percebe aqui no finalzinho. Tudo isso aqui leva ao céu. Até o momento, né, em que fomos alcançados pela graça de Deus, estávamos como pecadores desse mundo, como está escrito aqui no início. Esse é o nosso retrato, sabe? Perdidos em nossos pecados. Todos os homens, antes de serem alcançados por Deus, são iguais, todos mortos em pecados. A decisão quanto à salvação fica sempre com Deus. Por isso o texto de Isaías 40 é tão importante, porque ele vai falar, ele vai demonstrar que Deus pensa dessa forma, que Deus quer dessa forma. Ó, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Ou seja, a salvação vem de Deus e a decisão de mudar a nossa história vem de Deus também, né? Então é ele quem opera em nós hoje também pelo Espírito Santo e pela pregação do Evangelho, né? Há um chamado para todo o povo de Deus, esse chamado é o arrependimento, né? Há um chamado ao arrependimento, há um chamado a uma transformação e há uma segurança eterna da parte de Deus. Tudo isso é executado de Deus por nós.
Espero que você tenha compreendido. Fique com Deus e até o próximo estudo, até a próxima série aqui no canal EATRE, a nossa escola aberta de teologia reformada.